Olá, nós somos do Hospital do Rim e Hipertensão. Meu nome é Silvia Navarro, sou psicóloga e coordenadora do Comitê de Qualidade do Hospital do Rim. Esta é minha colega Val Pivetta, que é gerente de enfermagem do hospital. Nós vamos falar um pouco a respeito do Hospital do Rim e falar também sobre a acreditação e das dificuldades e das mudanças que ocorreram em virtude da ONA. Tá? O hospital, Fundação Oswaldo Ramos, que é a razão social, Hospital do Rim e Hipertensão, ele é uma fundação de direito privado sem fins lucrativos. Então, nós somos um hospital particular voltado à população SUS. Nós atendemos 70% de pacientes SUS e 30% de convênio e particular. Nós somos um órgão suplementar da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. Nós não temos nenhuma ligação administrativa com a Unifesp. Apenas o hospital ele é administrado por um conselho que é formado pelos médicos da disciplina de nefrologia da Unifesp. O Hospital do Rim e Hipertensão ele foi inaugurado em setembro de 1998. Esta é o nosso prédio, a nossa sede, que fica na Rua Borges Lagoa, 960, na Vila Clementino, São Paulo. É um prédio de 11 andares, sendo 4 andares de internação, um andar centro cirúrgico, TI, os outros andares para as áreas de diagnóstico e pesquisa e parte administrativa. O hospital é um hospital especializado em patologias nefro-urológicas, É um hospital especializado apenas na parte de renal e de urologia. Nós temos alguns números que hoje o nosso hospital ele é um hospital de referência mundial para transplantes renais, que na realidade é o nosso carro-chefe. Então, de transplante renal, renais e duplos a gente entende por rins e pâncreas. Nós tivemos até 31 de maio deste ano 3.245 transplantes realizados desde sua inauguração. Nós estamos com uma média de 600 transplantes ano e uma média de 1,5 transplante por dia, sendo a primeira instituição no mundo na área de transplante renal. Nós temos 113 leitos, sendo que são 24 desses leitos são totalmente dedicados à pesquisa na unidade de farmacologia clínica fase 1, que seria esta unidade que nós temos aqui, com leitos onde são realizadas pesquisas clínicas. E este é um dos nossos leitos de internação, voltado, como já falei, para os pacientes renais e principalmente aos transplantes. Nós temos atualmente 400 pacientes em terapia renal substitutiva e 40 mil sessões de hemodiálise ano. Nós atendemos em média 90 pacientes por mês, em hemodiálise. E temos 9 leitos de UTI, que são a prioridade para os pacientes transplantados. Nós estamos hoje com uma ocupação média de 90%. Uma ocupação muito alta para o hospital, em função até do número elevado de transplantes. Estamos com 400 funcionários, e 150 funcionários terceirizados. As nossas áreas terceirizadas são nutrição, a parte de processamento de roupas, higiene, manutenção, segurança. E nós temos 250 médicos fixos, na sua maioria os médicos da Unifesp. Nós temos uma missão, o Hospital do Rim, ele focando inclusive a acreditação da ONA e todo o trabalho realizado dentro do hospital. Então, a nossa missão é ser referência na prevenção e no tratamento de patologias nefro-urológicas, focando a excelência no atendimento ao paciente de alta complexidade. Ter por finalidade o aperfeiçoamento do ensino de técnicas médicas e terapêuticas, especialmente nos campos de nefrologia, urologia e hipertensão, e desenvolver programas de pesquisas clínicas e medicamentosas colaborando no Brasil e do mundo. Hoje nós temos muitas pesquisas internacionais dentro do hospital. Falando mais da parte de acreditação, o nosso processo de acreditação teve início em setembro de 2002, onde nós passamos por um processo de diagnóstico
e algumas áreas não foram acreditadas, outras em nível 1 e nível 2. E o nosso objetivo era o nível 1. E nós obtivemos este nível, né, de acreditação em março de 2003. Nós fomos acreditados no nível 1 em março de 2003. E fomos agora, em maio de 2005, acreditado pleno, né, tendo todas as áreas do hospital atingido o nível 2 de acreditação pela ONA. Para a implantação do programa de acreditação, nós tivemos algumas dificuldades. Primeiro porque nós temos um ambiente acadêmico, onde nós temos muitos pós-graduandos, né, da Unifesp, da Escola Paulista. Então são pessoas que, digamos, são rotativas dentro do hospital, dificilmente conseguimos passar toda a cultura. Embora sendo uma instituição privada, a cultura de origem é de natureza pública, né? Ou seja, não era voltada para resultados. Nós tivemos que fazer muitos trabalhos buscando que as áreas buscassem resultados, independente do resultado final. O objetivo inicial para a acreditação era levantar, analisar e padronizar os nossos processos, que não existiam na maior parte das áreas. Uma grande, né, transformação que nós tivemos com a acreditação foi a união em torno do entendimento do outro. Isto é, né, o que o meu trabalho influi no trabalho do outro. O que nós tínhamos eram setores trabalhando independente do outro. Então eu fazia o meu trabalho e o outro setor não sabia o que eu estava realizando. E eu não sabendo, né, o que o outro também realizava, o que isso impactava no trabalho do outro. Com isso aconteciam erros. E o objetivo de fundo, que seria o geral, era mudança de cultura realmente, buscar uma cultura de resultados e de responsabilidade, né? Que todas as áreas buscassem resultados, todas as áreas dando resultados e com isso, obviamente, criando uma responsabilidade para a qualidade, para a acreditação e para o bom funcionamento do hospital. As melhorias que foram constatadas após a acreditação, né? E, claro, com todo o processo, foi a constatação de necessidades de treinamento, sendo técnicos, comportamentais, reciclagens, investimento em equipamentos, né, equipamentos novos, equipamentos parados com pouca utilização, sendo melhor aproveitados, e um redimensionamento de quadro de funcionários, né, algumas áreas inchadas, outras muito reduzidas, enfim, fazer uma distribuição melhor no quadro de funcionários e tudo isso foi feito. Agora falando um pouco mais de recepção, referência e contra-referência, né? Esta aqui é a nossa recepção principal do hospital, onde todos os pacientes são recebidos, independente de serem pacientes SUS ou pacientes de convênio, todos são atendidos na mesma recepção. A recepção, né, tratando de referência e contra-referência, que está no mesmo setor, desde o diagnóstico em 2002, ela obteve um nível 2 de acreditação, isto é, o setor já trabalhava com processos descritos e bem definidos. Então era uma área que já trabalhava, por ser uma área que lida com diversos tipos de atendimento, convênios, SUS, os convênios diferem muito nas suas particularidades de atendimento. E os processos, o paciente entra na recepção, ele vai lá ou para fazer, quando a gente fala de bem definidos, né, eles falam, o paciente vai lá ou para internação, para consultas, ele vai para um pronto atendimento, nós contamos com um pronto atendimento de especialidade, que só atende nefro e uro. Então tudo isso já estava definido para que as atendentes na recepção pudessem direcionar os pacientes. Então, com tudo isso já feito, mas ainda não padronizado, mas já existia, a recepção obteve um nível 2 já no diagnóstico. O que faltava, né, para poder realmente receber o certificado? Faltava refinar indicadores, né, e a interação com as áreas, que é o que nós já falamos antes. De todas as áreas faltava uma interação com enfermagem, higiene, porque a enfermagem libera leitos, né, a higiene faz a higienização. Então era a enfermagem dizendo que a higiene não tinha feito o seu trabalho, a higiene dizendo que estava aguardando a enfermagem, e tudo isso hoje trabalha em conjunto para não haver mais esse tipo de dificuldade, né?
Então, o que atualmente a gente tem feito em referência e contra-referência, né? Um refinamento de indicadores, que nós temos, pelo menos de referência e contra-referência, nós temos indicadores relativamente baixos. Treinamentos de atendimento ao público, tanto em loco, né, o acompanhamento do atendimento das recepcionistas durante o atendimento, como em sala de aula, colocando-as para aprender tanto o trabalho dos convênios como o comportamental, como realmente atender o paciente. Todos os processos hoje estão voltados para a qualidade, então nós nos preocupamos muito com a qualidade do atendimento do paciente. Nós temos um trabalho voltado para isso, para o atendimento do paciente, onde existe uma pessoa que vai até os pacientes de uma forma informal, perguntar sobre o atendimento, se ele tem alguma sugestão, nunca colocando queixa na frente. Mas a nossa busca é por isso, para saber da satisfação do paciente e voltar os nossos processos para essas nossas deficiências apontadas pelos próprios pacientes. E começou a acontecer a interação sistêmica com as diversas áreas do hospital. O entrosamento entre as áreas passou a ser facilitado pelo próprio processo da ONA. Aqui alguns números, né, de referência e contra-referência. A referência trata-se dos pacientes que nós transferimos, tivemos que transferir para outros hospitais. Em abril, eu trouxe apenas os dados de abril e maio. Em abril, nós transferimos apenas um paciente por falta de vaga, isso até em virtude do nosso 90% de ocupação, né, do hospital. E normalmente esse paciente transferido não é um paciente transplantado, não é um paciente constante do hospital, porque os nossos pacientes, a gente fala que são pacientes assíduos, eles estão sempre retornando ao hospital. Então, quando é feita uma transferência, como neste caso, é um paciente que deve estar com algum outro diagnóstico que pode ser tratado em algum outro hospital e normalmente transferência de convênios. E a contra-referência são os pacientes que nós recebemos de outras instituições. No caso de abril, foram 3 pacientes renais internados em outras instituições. Então, são os médicos, os nossos próprios médicos, que solicitam que os seus pacientes que foram internados por algum motivo em outra instituição sejam transferidos de volta para o Hospital do Rim, que lá eles vão ter o melhor atendimento voltado para o problema renal do próprio paciente, seja um paciente transplantado ou ainda em fila, né, que esteja na fila do transplante. E em maio, nós tivemos um aumento na parte de referência, onde nós tivemos que transferir 3 pacientes por falta de vagas e recebemos 3 pacientes renais nas mesmas condições que eu já citei anteriormente.